Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo do podcast Nova Onda em Foco. Hoje recebendo aqui o doutor Geraldo Bastos e para falar sobre o seu livro Rezadeiras, Resistências, Saberes, Confluências e Transfluências. E para a gente conversar aqui com o Geraldo Bastos, estou recebendo o meu amigo Alexandre Miranda. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. Vamos bater esse papo com o Geraldo. Geraldo, Vamos embora. da onde surgiu a ideia do livro, essa sua trajetória? Eu já sei que você tem um histórico nas ervas, na questão das rezadeiras e benzadeiras também. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que surgiu, como que você recebe essa herança também e a ideia de fazer o livro. Pois é, Fabrício. Eu sou bisneto de rezadeira e sou neto também de rezadeira. E minha mãe é uma herveira. E as rezadeiras me acompanham desde o útero da minha mãe, né? Quando minha mãe estava grávida e eu estava virado e não podia nascer. Estava chegando perto de eu nascer e eu estava virado, sentado virado de costa. E tem que encaixar na pelve. Então ela chamou uma rezadeira, que era parteira também, e ela, com óleo ungido, óleo bento, né? E orações, fez massagem na barriga da minha mãe, e eu estava virado para lá, acabei desvirando, com muita oração, muita massagem, e encaixou na pelve, e eu nasci. Em casa? Em casa, num terreiro. Lá em casa, né? No terreiro de casa. Né? Num Mas terreiro... que não era um terreiro Era de no terreno religiosidade, da mas... casa, lá em casa, né? Ela preparou lá, porque quando ela conseguiu desvirar e colocar a cabeça na pelve para poder eu nascer, ela falou para minha mãe: agora você vai socar o pilão. Lá em casa tinha um pilão, minha mãe foi socar o pilão. E aí no dia 7 de fevereiro de 1964 eu nasci. 65. 65. Eu tô com 61 anos, vou fazer 62. Mas quem fez o parto foi sua avó? Foi uma rezadeira da localidade, essa que rezou e era rezadeira e parteira. Ah, sim. Elas rezavam, faziam parto, elas faziam tudo, né? Em Nova Iguaçu? Não, isso foi em São João de Meriti. Eu sou de São João de Meriti, nasci lá. Depois que eu vim para Nova Iguaçu. Fui para Belfor Roxo e depois vim para Nova Iguaçu. Então, Sempre Baixada Fluminense. Sempre Baixada. Eu sou um cidadão da Baixada, né? Eu vou ao Rio, mas eu sou cidadão da Baixada mesmo, né? Quando chegou na década de 1980, porque assim, eu tenho muitas inspirações para escrever o livro. Primeiro, essa inspiração familiar, né? Porque essa árvore genealógica minha é envolvida com a questão das rezadeiras. Mas quando nós éramos novos, nós tínhamos muitos problemas de saúde, porque não havia equipamentos públicos nos bairros que a gente morava. Você tinha os grandes hospitais, Hospital Getúlio Vargas, Hospital o Carlos Chagas. O que a gente tinha no bairro eram as rezadeiras. As rezadeiras que resolviam os problemas. Que era o pronto atendimento. Que era o pronto atendimento, né? E a gente tinha muitos problemas de verminose, espinhela caída, tudo isso mata, tá? A minha irmã, inclusive, a Geisa, que é a minha irmã, a primeira filha da minha mãe, morreu de verminose. Saiu verme para tudo quanto é lugar do rosto dela, pelo nariz, ouvido, boca, olho, e ela morreu. Então, assim, nós éramos muito pobres lá em Belfor Roxo, né? E em São João, antes, né? Depois a gente vai para Belfor Roxo. E as rezadeiras é que resolviam esses problemas. Problema de coceira, sarampo, erisipérola, tudo era as rezadeiras. Aguamento, né? Dor de cabeça. Então você ia lá, ela botava uma folha de colônia na tua cabeça, ou então pegava a folha de eucalipto, colocava no travesseiro, mandava deitar, acabava a dor de cabeça. Então tinha muitas coisas que elas faziam e resolviam. Eu publiquei há pouco tempo um post falando Dona Lourdes. A Dona Lourdes rezou 150 mil vezes. Você imagina a quantidade de pessoas que foram tiradas da emergência do hospital por conta do trabalho social que a rezadeira faz. E as rezadeiras são interessantes porque elas são uma autoridade onde elas moram. Elas são uma autoridade não só religiosa, como uma autoridade política e uma autoridade social. Porque quando nós éramos jovens, tudo que a gente fazia, se a gente arrumava emprego, a gente levava a carteira de trabalho para a rezadeira abençoar.
se a gente arrumava uma namorada, a gente levava as meninas lá também para a rezadeira abençoar, para poder um negócio dar certo ali, né? Não dar nenhum problema. Né? E casamento, né? Você casava. Eu lembro dos meus carros, eu sempre tive carro, assim, desde novo, sabe? Eu consegui, carro usado, mas sempre tive umzinho lá para... E a gente sempre tinha que levar na rezadeira para batizar o carro. E a minha mãe mesmo, né? Fazia a reza do carro, batizava ele e benzia ele. Então, a gente acreditava que com essa bênção nós tínhamos mesmo propensão a ter acidente, a ser roubado, né? Essas coisas todas. Então, as rezadeiras elas têm uma presença muito forte na minha vida. Mas eu lembro que em 1984, eu era da Igreja Católica, e no início eu era católico. Agora eu sou do Candomblé, mas há muito tempo atrás eu era católico. E tinha uma onda que eu ia ser seminarista, eu ia ser padre. E nisso apareceu um grupo de pessoas na Itália que queria que eu fosse para lá fazer um intercâmbio cultural e político. Eu era da pastoral da juventude, já era uma pessoa que tinha envolvimento com a política, com as coisas da cidade, ocupamos o mutirão de Nova Aurora, o mutirão de Campo Alegre. Uma coisa acabou levando a outra, né? O seu envolvimento, a questão da comunidade e também da religiosidade, da pastoral da juventude, naturalmente você já tinha essa vocação também política, né? Não, e tem uma outra coisa, Fabrício. A Igreja Católica, naquela época, na década de 80, ela tinha um setor chamado Teologia da Libertação, que era uma filosofia que dizia que o Cristo estava aqui na Terra e ele tinha o rosto do trabalhador, tinha o rosto do negro, das pessoas pobres, da comunidade homossexual. Naquela época a gente chamava de... gays e simpatizante, agora é LGBTQIA+, mas naquela GLS, época era, GLS, né? Então, assim, o Cristo que a gente aprendeu na época que eu era católico era esse Cristo, comprometido com a transformação social. E o reino de Deus não era num lugar lá na nuvem, era na terra. A gente tinha construído o reino de Deus na terra. Então, acho que essa influência da igreja, na época, me fez se movimentar. E o Dom Adriano Hipólito, que era um bispo de Nova Iguaçu, ele uma vez chegou para mim e falou, olha, se você quer ser cristão de verdade, você precisa ajudar na ocupação de terras. E aí foi quando eu comecei a fazer a ocupação de terra. Lá em Nova Aurora, não ocupar a terra assim, né? A gente participou da luta junto com os outros. Não é eu que ocupei, mas um grupo muito grande de gente ocupou e se tornou o maior mutirão urbano da América Latina. Nova Aurora e Belfor Roxo. Sim, Belfor Roxo. Inclusive a Baixada Fluminense tem digamos, essa vocação, porque muitos bairros também, localizações, são chamadas de mutirão, né? Mutirão. E depois a gente foi para Queimados. Aí ocupamos o mutirão de Campo Alegre, em Queimados, em 1984. Então a gente participou ali a gente levava o pessoal do Grupo Jovem para lá, para capinar, para plantar, para ajudar no mutirão. Essa foi a nossa forma de participar e de ajudar. E nessa viagem para a Itália, eu acabei chegando lá e, por uma ironia do destino, eu fazendo uma palestra, acabou a palestra depois para os jovens da Pastoral Operária Italiana, eu fui assistir um treino de futebol de um time da 2ª divisão, que era o Margarita, União Socialista Margaritese, que tinha uma partida para jogar contra o time da máfia siciliana. Sim. Então era um time financiado por socialista que ia jogar com um time financiado pela máfia. E já tinha muito tempo que não ganhava, porque disse que ganhasse a máfia mandava matar. Né? Aí fui lá ver o treino do Margarita, e aí alguém lá falou que tinha um brasileiro. E Brasil, na década de 80, era muito famoso no futebol, né? E nós tínhamos lá na Itália o Sócrates, o Cerezo, o Edinho, o Zico, tinham várias pessoas na Itália jogando. E aí disseram que tinha um brasileiro, aí o prefeito da cidade pediu para o brasileiro se apresentar lá, que queria falar comigo, não sei o quê. Fui lá, me levaram lá. Aí falou, você não joga bola não? Você é brasileiro, tem que jogar bola. Porque eles têm essa imagem da gente, que a gente, ainda mais negro, nasceu para jogar bola e sambar e... A referência é logo o Pelé, né? Pois é. Aí eu falei, não, eu jogo. Eu era jogador aqui, né? Eu joguei aqui na 3ª divisão, o clube do Heliópolis, que era lá em Belfor Roxo, tinha ido para a 3ª divisão da Liga do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiz uma semifinal do Maracanã, jogava bola. Eu falei, não, eu posso dar uma palhinha ali, treinar se o senhor quiser. Aí ele, não, arrumou chuteira, arrumou tudo. Eu fui lá e treinei com um time que ia jogar depois de 15 dias contra o time da Sicília lá. E aí treinei, eles gostaram, a gente jogava bem, né? O brasileiro sempre jogou bem, né? E aí me contrataram.
Quando eu fui ver, na outra semana, eu estava inscrito no campeonato Na competição italiana, vou jogar contra a máfia. Eu estava inscrito no campeonato italiano. E aí, a gente fez o jogo, depois de 15 dias, ganhamos, não morremos. Eu fiquei com aquela coisa da máfia matar, que tinha um medo, um mito que a máfia matava se ganhasse deles. E fomos visitar o Monte Bianco, que é o pico mais alto da Europa, ali que está entre a Itália e a França. Chegando no Monte Bianco, tinha uma loja de souvenir, e tinha uma loja tipo esotérica, com uma mulher dentro. Eu entrei lá. E ela falou que ela era rezadeira. Eu já sempre metido com esse negócio de rezadeira, né? Eu sou filho de pai de santo, né? Então a gente é meio metido com a magia, né? Mesmo na igreja católica, né? Alguns sempre me acompanhavam, então tinha essas coisas aí. Aí minha curiosidade foi levada a falar com ela, e ela falou as coisas de rezadeira, não sei o que, se apresentou de fato, ela era uma rezadeira. E ela era uma rezadeira responseira. Responseiras são rezadeiras que acham coisas perdidas. Ela faz o responso, que é um tipo de ditado que ela se comunica com o universo, e o universo mostra onde é que está a coisa escondida. E aí ela falou, olha, tem na MPB brasileira uma música dedicada a uma rezadeira muito famosa lá de Belford Roxo, que eu conheci, que é a Santa Violeta. Aí eu fiquei com aquela... Falei, pô, mas eu morava em Belford Roxo nessa época, e Belford Roxo, na década de 80, era considerado a cidade mais perigosa do mundo. Do mundo. Saiu um mapa da ONU da violência, e Belford Roxo era uma das mais perigosas do mundo. Né? E aí eu fiquei com aquela informação, voltei para o Brasil depois do campeonato, eu fiquei meio saudoso da família, voltei, não quis ser jogador lá, voltei achando que eu ia ser jogador profissional aqui, acabei também não sendo, fui trabalhar na construção civil. Fui virar peão, né? E botar gesso, trabalhei muitos anos botando gesso. Só que depois de 10 anos, eu resolvi pesquisar sobre essa música, para saber. E aí foi uma das primeiras inspirações para poder fazer um livro na época, mas eu não tinha condição. Porque eu descobri que a música tinha sido gravada em 1972 por Elis Regina, em homenagem à rezadeira de Belford Roxo. Falei, cara, como é que tu imagina, né? Uma cidade que é considerada a mais violenta do mundo, a Elis Regina, né, ter gravado uma música, né, em homenagem à rezadeira. Ter extraído de Belford Roxo naquele momento algo positivo. Tão né? positivo, Tão positivo, né? Mas aí, para minha surpresa maior ainda, eu fui ver quem fez a música. Falei, quem é que deve ter feito? Deve ser alguém de Belford Roxo. Não, quem fez a música foi Aldir Blanc e João Bosco. Eu falei, caraca. Baita dupla. A autoestima foi lá em cima, né? Pô, eu morar numa cidade que Aldir Blanc e João Bosco fez uma música para Elis Regina gravar em homenagem às rezadeiras, pô, isso me deu uma inspiração. Aí tanto é que na década de 2000 já, né? Eu já estava morando em Nova Iguaçu, me casei em 1980, aí mudei para cá, meu primeiro casamento ali. E aí eu fiz o primeiro encontro de rezadeiras da cidade de Nova Iguaçu, lá na Casa de Cultura. E na década de 90, a gente já sabia que o ofício de rezadeira estava diminuindo, porque já existia ataque às rezadeiras. Mãe Beata, que é lá de Megualcoto, onde o senhor tem o seu salão, seu terreiro, eu tinha vários registros de evangélicos batendo na cabeça das pessoas de branco e tirando sangue, às vezes, que batia até no rosto com a Bíblia. Eles atacavam as pessoas vestidas de branco na rua. Então, já existia essa coisa de... As rezadeiras já estavam ali meio com medo, né? Na década de 90 isso foi aumentando. E aí eu fiz também uma outra coisa. Já que está diminuindo as rezadeiras, eu vou fazer oficina de rezadeiras. E aí eu fiz a primeira oficina de rezadeira da Baixada Fluminense, onde mulheres rezadeiras idosas ensinavam mulheres mais novas a rezar. E aí depois teve até algumas mulheres que mantiveram. Acho que a gente fez mais 6 pessoas, mas tinha umas 3 ou 4 que continuam rezando até hoje. Que é uma maneira de você não deixar o ofício de rezadeira morrer. Né? E aí é um pouco as inspirações que eu tive, né? Até que essa pesquisa que eu fui fazendo, ela foi chamada para ser apresentada no festival Palavras e Maravilhas, lá na UFRJ, ali na Praia Vermelha. E aí, ao apresentar a minha pesquisa, e eu não tinha nenhum orientador, eu não era da universidade, eu tinha nível superior? Sim, eu tinha nível superior, era o que eu tinha, né? A minha formação. Eu sou formado em gestão de recursos humanos, né? Gestão de pessoas pela UNIG. E aí tinha um professor lá que viu aquela pesquisa eu apresentar no Festival França-Brasil,
chamado Palavra Maravilha, então eu apresentava aqui e lá na França o pessoal ouvia, né? E aí fazia perguntas, um negócio bem bacana. Ele ficou encantado, falou, caramba, que pesquisa é essa sobre as rezadeiras? Você é doutor, você é mestre, você é professor? Eu falei, não sou nada, eu sou uma pessoa que mora lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e gosto do ofício de rezadeira. Elas que tratam de mim até hoje, né? Inclusive hoje, até hoje, é elas que me tratam. Aí ele falou, não, mas você tem que ir para a universidade, cara. Você tem que fazer isso aqui na universidade, você tem que ensinar isso pra gente, não sei o quê. Ele, inclusive, era o próximo a falar nesse festival, nesse seminário. Ele falou, não vou mais falar, já vou cancelar minha fala, vou trazer meus alunos que estão lá na Unirio para você fazer uma reunião com eles daqui, que eu quero que você apresente isso para os meus alunos. E aí danou. Ali a gente criou um envolvimento, e aí eu fui fazer o mestrado na UFRJ, porque ele não no Rio só tinha uma vaga, eu fui para a UFRJ, consegui passar em primeiro lugar com a proposta do projeto de pesquisar as rezadeiras da Baixada Fluminense. E aí foi muito interessante a pesquisa, sabe? Foi um marco na universidade, né? Uma pesquisa onde as rezadeiras vieram trazendo uma coisa diferente, que inclusive, na minha proposta, eu tive que alterar. Porque eu tinha ido com uma proposta de entender o ofício de rezadeira melhor. Porque apesar de ser uma herança familiar, eu ainda não tinha algumas coisas que eu não entendia bem. Nessa época eu já estava indo a Paraty para aprender reza com o seu Raimundo, que é um rezador lá de Barra Grande, Paraty, que tem 85 anos. Ele está no livro, inclusive. É o único homem do livro. Essa é a pergunta que eu faria. Se só tem mulheres no livro, se tem... O seu Raimundo é tipo uma, sabe, é um ao concurso, né? Eu coloquei ele porque ele que me ensinou muito sobre as ervas. Eu aprendi muito com a minha mãe, mas seu Raimundo é meu mestre, e ele que me tornou mestre. Porque para você ser mestre, precisa de um outro mestre te conceder o título de mestre. É como na Igreja Católica tem a ordenação, né? Apostólica, você tem nesse meio das rezadeiras também uma bênção, né? De sucessão. Pois é. Dessa é que na igreja, por exemplo, assim, você para ser padre é o bispo que tem que te nomear. Agora, na tradição oral, você tem que ser nomeado por alguém que tem aquele título. Então, por exemplo, né, só um pai de santo, uma mãe de santo, um babalorixá, uma ilorixá, pode tornar você também uma ilorixá ou um babalorixá depois de 7 anos. Então, tem essa coisa na tradição oral. E aí, o seu Raimundo, depois de 7 anos, ele me tornou mestre das ervas. Então, hoje eu não trabalho profissionalmente, mas eu faço todos os xaropes, a gente faz oficina, ensina as pessoas, trata das pessoas. Durante o Covid foi muito importante, sabe? Esse aprendizado das ervas na Covid, a gente tratou muita gente, né? Com essas receitas que as rezadeiras me deram. Mas nessa pesquisa do mestrado, que foi muito difícil para mim, porque em 2017 foi o ano que mais teve ataque a terreiros em Nova Iguaçu. Nós tivemos 17 casas de santo fechadas aqui em Nova Iguaçu. A maioria ali naquela área de Miguel Couto e Posse. Ali em Três Corações, Buraco do Boi. Então, aqueles traficantes do Terceiro Comando fecharam muitas casas, inclusive no meu bairro também. E eu tive um problema porque no meu bairro que eu estava pesquisando, que tinham muitos terreiros, eles me proibiram, eles foram na minha casa e falaram, professor, o problema é o seguinte, o chefe não quer macumbaria aqui no bairro. No movimento ali. No bairro, porque o bairro é de Jesus. E isso com a Bíblia na mão e um fuzil do outro. Falando para mim que o bairro era de Jesus com a Bíblia na mão e um fuzil do outro lado. Eles vieram de moto na minha casa. O chefe falou o seguinte, ou o senhor para de pesquisar esse negócio de macumbaria aqui que o senhor está fazendo, juntando os macumbeiros, ou então a gente vai precisar expulsar o senhor do bairro. Aí eu falei, quem é o chefe? Ele me falou, eu fui lá falar com o chefe, fiz um acordo com ele, que eu não ia mais pesquisar no bairro, não ia juntar mais os macumbeiros. Depois eu descobri até que alguns de terreiro mesmo que tinham falado pro chefe que eu estava fazendo as coisas, porque às vezes é fogo amigo, né? E eu só estava querendo juntar o povo de terreiro para poder se proteger, porque estava tendo muito ataque. Em Caxias, teve uma ordem lá de um grande traficante de Caxias que fechou 200 terreiros de uma vez só, com uma semana inteira fechada. Então eu comecei essa luta aí contra a intolerância. Por quê? As rezadeiras, quando eu fui perguntar, como é que você faz para curar isso, para curar aquilo, não sei o que, elas falaram, a gente vai te falar disso. Todas elas. Foram unânimes isso. Mas a gente quer falar mesmo é denunciar a intolerância. Porque a gente está sendo chamada de bruxa, de feiticeira, de macumbeira.
Falei, mas nada disso é ofensa, né? E também, Bruxa é mulher inteligente, não, feiticeira também, né? e também Macumbeira também. não é algo novo na história. Também, Pois né? é, não é algo novo na Não é algo história, né? A novo na gente tem história. Salem aí para É. poder... Ela falou, mas a gente não... Eu falei, senhora, Dona Isabel, por exemplo, a senhora gosta do ofício de rezadeira? Eu falei, não gosto, não. Até chegou um palavrão que eu não posso falar aqui no ar. Porque são tudo ingratos, não sei o quê, e eles vivem me atacando. Semana passada foram lá no meu pé de fortuna, que eu uso para benzer, tacaram fogo no pé de fortuna. Os evangélicos daqui. Do meu bairro, que vem aqui benzer comigo, escondido às vezes. Então, eu tô me desanimando com essa coisa. Aí ela falou, você fazia bom uso do seu estudo lá se você fosse fazer um estudo sobre a violência que a gente sofre. Aquilo foi um tapa na cara, né? Porque ela não estava querendo falar do ofício de rezadeira. Ela queria falar do sofrimento dela. E aí ela me deu as receitas, aquelas coisas todas, tá tudo contido no livro, tem receita para tudo nesse livro. Mas eu sei que essa foi minha segunda inspiração para escrever o livro. Primeiro foi a questão da Elis Regina, com Aldir Blanc e João Bosco, e depois essa coisa das rezadeiras. Eu não tive tempo de aprofundar esse tema no mestrado, porque eu já estava acabando. Então, no doutorado na UFRJ, eu de novo fui concorrer, passei de novo, em primeiro lugar, inclusive, com a pesquisa sobre violência na Baixada Fluminense, em terreiros e assentamentos rurais. E foi por uma orientação da rezadeira. Elas que me orientaram a pesquisar a violência, onde eu me tornei especialista para pesquisar um pouco o Estado. Como é que o Estado, a partir da sua construção social, controla os corpos negros e a população pobre periférica da Baixada Fluminense. Então, me tornei um especialista para discutir o racismo, a violência, pesquisei os grupos paramilitares, pesquisei as igrejas neopentecostais, porque estavam atacando muitos terreiros. Ataca até hoje, tá, gente? Sim. Atacam até hoje. Então, isso é um pouco o enredo, né, que esse livro nasce. Mas a questão da violência hoje ainda tem um aparelhamento, né, do tráfico ou da milícia com a questão religiosa. A gente vive, por exemplo, no Rio de Janeiro, a situação de um complexo denominado Complexo de Israel, né, que é relacionado a um grupo de traficantes que se denominam evangélicos. Sim, traficantes de Jesus. Então, você tem, assim por mesmo. exemplo, zeladores sendo expulsos ou tendo os terreiros fechados por conta desses criminosos não aceitarem a prática religiosa naquele território. Né? Pois é. E esses traficantes de Jesus, eles foram lá em casa, né? Foram os que foram lá em casa para... Alexandre, tem uma coisa que, assim, a gente que já tem mais de meio século, né? Eu vou fazer 62, e a gente, né? A época em que existia traficante, ele não tinha nada com Jesus na nossa época de menino. Traficante era traficante. O pessoal de Jesus era de Jesus. É igual polícia. A gente não tinha polícias envolvidas com traficante. No doutorado também eu tive problema. Eles foram lá em casa também. Polícia, tal de milícia, né? Que polícia é a mesma coisa, junto com os traficantes. Foi os dois juntos lá. Porque, de novo, cada pesquisa que eu estava fazendo. Só que naquela época eu não juntava traficante com polícia. Cada um, meu pai era de polícia, né? Meu pai foi delegado de polícia, era pai de santo, era um cara assim, né? Que tinha uma atuação muito forte em São João de Meriti, Duque de Caxias. Ele não tinha papo com traficante, com bandido. Polícia era polícia, bandido era bandido. Hoje em dia que tá meio esquisito o negócio, né? E crente era um negócio sério, tá? Quando você chamava crente antigamente, não era evangélico nem neopentecostal, era crente. Quando você dizia eu sou crente, você era podia dizer que era uma pessoa respeitada. Agora, se falar eu sou crente, tem que mandar prender o cara, porque está envolvido em alguma coisa. Até porque você citou a questão muito mais envolvido do que o povo candomblessista, os espíritas. Você citou, por exemplo, a teologia da libertação. Você tem aqui Dom Adriano também, que foi perseguido, foi desnudo, né, numa das ações aí da ditadura. E os protestantes, os crentes, antigamente, também seguiam uma linha próxima a isso do assistencialismo, da assistência. Sim. Então, quem era crente no início de 2000, década de 90, era quem acolhia, quem queria tirar aquela pessoa ali da criminalidade ou da vulnerabilidade social. Sim. Então, você tinha... Praticavam caridade, igual os umbandistas, né? Sim. Praticavam caridade, né? Agora, isso mudou de uns tempos para cá, até pela questão do envolvimento político. Desses movimentos protestantes e neopentecostais principalmente,
E eu acho que isso, de certa maneira, colaborou para que essas pessoas que se denominam e são reconhecidas como traficantes também trouxessem para dentro da criminalidade a intolerância religiosa. Né? Porque é aquilo, se na década de 80, década de 90, o traficante se preocupava, ou a polícia se preocupava em ser polícia, ou miliciano... hoje em dia, o traficante e a milícia domina ponto de internet, gás, ou seja, também é um controle social ele controlar a questão da religião, que vai falar um pouco diferente daquilo que ele acredita. Né? Alexandre, tem uma pergunta, Alexandre? O que eu queria ter uma orientação sua sobre essas rezadeiras e qual é o tipo de orações usadas. Isso me deixa curioso. Porque, até complementando, a gente vê, por exemplo, aí talvez entre um pouco do sincretismo também, que muitas das orações utilizadas são, por exemplo, da Igreja Católica também, ou de conhecimento popular, tal, de cantigas, eu não sei se necessariamente as cantigas, mas das rezas mais populares. Aí acho que seria uma pergunta interessante. As rezadeiras são são na sociedade ágrafa, né? Porque é de geração em geração que isso é passado, né? De pai para filho, e assim vai sucessivamente, né? Assim. Alexandre, eu acho interessante essa pergunta, porque, Fabrício, primeira coisa assim, eu faço pesquisa com mulheres, e é muito difícil, porque eu sou homem, né? E mulher é um outro universo. Mas eu tomo alguns cuidados. Por exemplo, eu não interpreto o que a mulher fala. As mulheres falam, eu vou fazer um diálogo com elas. Porque a palavra de uma mulher, ela é dela, é o lugar de fala dela, é a maneira como ela sente. Não adianta eu, homem, querer dizer, não, mas não é assim, não. Quem sabe é a mulher. Então, eu trabalho com as rezadeiras mulheres. E aí vocês perguntaram sobre o seu Raimundo. É que o seu Raimundo é o meu rezador. E aí eu achei por bem fazer homenagem a ele, né? Já está velho, já está muito idoso, e ele não tinha pessoa para deixar essa herança do conhecimento das ervas, passou para mim. Mas normalmente eu trabalho com mulheres. As mulheres são muito poderosas, sabe? Na sua atuação, as mulheres são muito fortes. E essas senhoras, elas herdaram uma herança que vem lá da formação dos terreiros na Bahia. Que muita gente fala assim, mas o sincretismo se apropriou da cultura do candomblé e desvalorizou o candomblé, porque aquelas senhoras iam para a missa. Até hoje tem lavagem da escadaria do Bonfim. Até hoje, as festas de terreiro, antes tem uma missa, depois vai todo mundo em procissão para o terreiro, na Bahia. Né? Então, assim, mas isso é uma falácia. Aquelas senhoras, elas são mulheres estratégicas, elas são políticas. Elas fazem negócio para poder sobreviver e fazer sua cultura se perpetuar, sua tradição. Mãe Aninha, Mãe Estela de Oxóssi, provavelmente a sua linhagem, que provavelmente tem casa lá, o pessoal da Casa Branca, do engenho. Essas senhoras, elas foram inteligentes. A partir do sincretismo, elas cultuaram os deuses delas, os orixás, né? Mas, ao mesmo tempo, faziam ali uma parceria com a Igreja Católica. Então, as rezadeiras herdam um pouco isso. O sincretismo é predominante nas rezadeiras. Não todas. Tia Cândida, por exemplo. Tia Cândida é uma rezadeira ali de Queimados. Ali da Praça da Bíblia, em Queimados. A tia Cândida era católica apostólica romana. Não quer saber de nada. De negócio de santo, de o quê. Mas você pega a Dona Clementina, que era ali da Prata, a Prata ali na linha do trem. Dona Clementina tem... No altar dela de reza, tem santos do espiritismo científico. Então ela vai estar lá, Toninho Mármore, Bezerra de Menezes, Allan Kardec. Ela vai ter vários santos da Igreja Católica, Nossa Senhora Desatadora de Nós, São Jorge, Maria, Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora da Conceição. Ela vai ter os santos, né? Vários, São Jerônimo, Santo Antônio. E ela vai trabalhar com espiritismo científico, com santos da Umbanda, santos do Candomblé e santos da Igreja Católica. A Dona Lourdes era mais audaciosa ainda, porque Dona Lourdes tinha um altar onde tinha Toninho Mármore, que é um menino do espiritismo, né? Que incorporava o espírito de um médico e curava as pessoas.
Ela estava lá com a imagenzinha do Toninho Mármore. Ela tem Allan Kardec, tinha Bezerra de Menezes. Ela tinha vários santos da Igreja Católica também, porque ela era filha de Maria. Como a Dona Clementina também era filha de Maria, mas na hora da reza chamava a vovó Catarina, chamava Preto Velho, o padre só não podia saber. E a Dona Lourdes, além dos santos da Igreja Católica, tinha da Umbanda, né? Porque aí da Umbanda ela tinha lá uma pombagira, tinha uma cigana, tinha Preto Velho, que é de Umbanda. E eu olhei assim, aquele altar grandão, tô vendo a foto de Getúlio Vargas. Aí eu falei, mas Dona Lourdes, Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. O GG virou entidade. Getúlio Vargas. Ela falou, meu filho, vocês da faculdade não entendem nada. O Getúlio Vargas era pai dos pobres. Porque tem essa coisa, depois mais velhos, Getúlio Vargas era o pai dos pobres, né? Bom, os mais novos faz a crítica, né, ao sistema de Getúlio, chama ele de mãe dos ricos, pai dos pobres e mãe dos ricos. Mas assim, para eles mais velhos, Getúlio era o pai dos pobres. Falou, se ele ajudava os pobres quando ele era vivo, agora que ele virou uma entidade, você acha que quem é que resolve o problema de desemprego quando eles vêm pedir aqui para mim rezar a carteira de trabalho deles? Eu rezo a carteira, chamo o Getúlio e na outra semana o cara tá empregado. Mas Getúlio Vargas... GG faz milagre. Então, assim, você vê que o sincretismo é uma coisa que, para elas, é uma estratégia de sobrevivência. A Dona Isabel, que é a rezadeira aqui, ó, poderosa, perto dali, atrás da Caneta Compacta, é Vila Iguaçu. Vila Iguaçu. A Dona Isabel, a casa dela, na frente, tem Nossa Senhora. E lá atrás tem um candomblé. Porque é ela que eles atacaram, que eles queimam a árvore dela, que ela chama de bruxa. Mesmo os evangélicos que vai lá rezar, depois faz isso com ela. Então, elas são estratégicas. A gente não pode, a gente que está na academia, que somos teóricos, que estamos produzindo livros, fazendo textos, a gente não pode desconsiderar e pensar que essas senhoras, elas são bobas, que foram aculturadas e se apropriaram delas, não. Essas senhoras são estratégias. É difícil uma mulher boba, tá? É difícil. E essas senhoras são extremamente inteligentes. São pessoas que são autoridades políticas no seu bairro. São autoridades religiosas. Elas são muito respeitadas. Então, assim, eu trabalho com a mulher e tenho muito esse cuidado de não ultrapassar o meu direito, que é entender elas. Inclusive, no livro, tem uma seção que é Histórias de Rezadeira, que elas vão falar de milagres. Quando eu lancei o livro, eu já lancei o livro em muitos lugares, esse livro está no Brasil todo. Acho que só não tem no estado que não tem esse livro, é no Acre e em Roraima. Mas Amazônia, Macapá, no Pará, no Rio Grande do Sul, Bahia, todo lugar já tem esse livro. Quando eu lancei o livro na Universidade Federal, a Unirio, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, veio uma pessoa conversar comigo e falou, você é um pesquisador acadêmico, a gente respeita, né, vê tuas coisas, não sei o quê, e você está falando um negócio de magia dentro do livro, de mágica, de milagres. Coisas sobrenaturais que seriam. Que são histórias das rezadeiras. E eu falei para ele, eu quase que vou lá na frente na hora e falo, que eu estava lá em cima no palco, né? Mas eu falei para ele, né? Chamei ele num canto, porque ia ficar uma situação vexatória. Eu falei, olha, eu não tenho direito de questionar a palavra de uma mulher de 90 anos que diz que viu um milagre. Porque eu sou um acadêmico, um teórico, como é que eu vou dizer que essa mulher não está falando a verdade? Porque é a verdade dela. Como na vida, a gente tem nossas verdades. E assim, e tem aí um ditado antigo, né, que entre o céu e a terra há mais coisa do que a nossa vã filosofia. E a gente precisa respeitar a percepção mística e religiosa que o outro tem. Eu não posso, a partir das minhas convicções, achar que uma coisa é verdade ou mentira, porque não é o que eu acredito. Você não acredita no milagre, mas ela acredita no milagre. Dona Clementina, está aqui no livro escrito, ela levava o Dino, que era o seu marido, todo dia no portão, 5, 6 horas da manhã, para ir trabalhar. E um dia desse, quando ela levantou, uma voz falou para ela, o Dino não pode trabalhar, ele vai morrer. O Dino não pode... Aquela voz ficou no ouvido dela. Ela achou que tinha sonhado e tudo, falou, Dino, você não pode trabalhar, porque uma voz falou que se você for trabalhar, vai morrer. O Dino, besteira, Clementina. Eu vou trabalhar, todo dia eu trabalho, vou morrer. Claro que eu vou morrer, um dia eu vou morrer. Ela falou, não, mas hoje você não pode ir trabalhar, porque você...
E isso são os guias que estão me orientando, porque ela era de Umbanda. E era rezadeira e depois virou filha de Maria. É essa que tinha um montão de... Um dia não foi trabalhar. Quando deu de tarde, o melhor amigo dele, que trabalhava com ele, veio com a notícia que ele trabalhava com um negócio de eletricidade, o transformador caiu em cima dele e matou ele. Eu não tenho o direito de dizer que essa mulher estava mentindo, que isso não é... Foi inventado. Entendeu? Porque isso acontece, né? Quem é do terreiro sabe. Né? As coisas E acontecem. muitas das vezes, Né? Então, tem várias histórias de milagres aqui e de acontecimentos sobrenaturais, mas que, para a gente que trabalha com ancestralidade, a gente não acha nada sobrenatural. A gente acha que isso aqui são intercessões dos nossos ancestrais com a gente. Eles estão nos avisando, eles estão nos orientando, porque a nossa ancestralidade ela é viva, ela não é do passado. Meu ancestral não está lá em 1500. Meu ancestral me acompanha até hoje. Então, a nossa ancestralidade ela é viva e atual, né? Então, tem várias histórias. Dona Lourdes, por exemplo, o arco-íris vem beber água dentro do quintal dela. E era um negro bonito. Quando ela achava o marido, o negão se desfazia no arco-íris e ia embora. Ela viu Nossa Senhora em cima de um cavalo com São Jorge. Ela estava com um corrimento muito forte. E aí ela estava na procissão, que é a procissão de São Jorge tem vários cavaleiros. Ali em Comendador Soares, Morro Agudo. E aí, na procissão, um dos cavalos ela viu uma Nossa Senhora lá com São Jorge. E eles falaram, volta para casa, faz isso, que o seu corrimento, que ela tinha um corrimento vaginal, né, uma infecção, né, às vezes é uma dismenorreia, alguma questão no útero, e isso vai passar. Você tem que ficar 3 dias tomando esse remédio e não pode sair mais de casa. Depois de 3 dias você está liberado. Ela foi, fez todo o tratamento que Nossa Senhora e São Jorge falou para ela, em cima do cavalo, e passou. Ela ficou curada. Vai ser eu que vou dizer que isso não é verdade, que milagres não existem, né? Existe. A gente tem que respeitar. O Né? Geraldo, você está falando da questão do milagre. Aí eu vou trazer um outro ponto que tem sido muito debatido, né, nesse campo das ervas, principalmente a questão medicinal, né, do quão isso deve ser levado em consideração ou não. Nós tivemos recentemente até, acho que a Prefeitura do Rio chegou a reconhecer a questão medicinal das ervas, mas voltou atrás. Né? Reconheceu e desconheceu. Reconheceu e desconheceu. Dá para se conciliar a questão da medicina, da ciência, né, que a gente encontra nos postos de saúde, com a medicina popular? Não é que dá para conciliar, é porque, na verdade, assim, a Prefeitura do Rio reconheceu as rezadeiras, benzedeiras, as herveiras e mateiros, mas depois desconheceu por pressão da igreja evangélica. Foi os neopentecostais, os pastores fizeram pressão e fez o prefeito recuar do decreto que reconhecia elas como operadoras da saúde popular. O que a gente precisa entender é assim, todos os medicamentos químicos, eles vêm das ervas. Então não existe... Os medicamentos sintéticos, inclusive, fazem mal. Agora tem uma onda aí de caneta de emagrecimento, né? A gente não sabe amanhã qual é o tamanho da conta que vai vir. Tá emagrecendo, tá todo mundo ficando filezinho. A gente não sabe o tamanho da conta que vai vir. Que são coisas feitas aí em laboratório, sintético, não tem nada de orgânico nessas coisas. Então, assim, a pressão de 2 segmentos, que é o evangélico e da indústria farmacêutica, fez com que a prefeitura recuasse. Mas a gente tem que entender que nas ervas tem tratamento para todas as espécies de doença que para a indústria farmacêutica ainda não tem. E estranha muito, por que a gente, em 2026, ainda não tem a cura do câncer? Será porque não tem cura? Porque a gente tem relatos de aldeias indígenas onde as pessoas vão com câncer e elas ficam lá em imersão e curam o câncer. Com casca de árvore, com plasma que eles colocam aqui, né? Aquelas barro com ervas que a gente sabe fazer, né? Cataplasma, com chás, com jejuns, com alteração da comida, com a modificação do pH do sangue. Eles estão curando. Agora, por que a indústria farmacêutica não quer a cura do câncer? Ou melhor, não sei se ela não quer, mas até hoje não descobriram a cura do câncer. Por quê? Será que isso não interessa que
se curar não tem mais venda de remédio, não é? É, Né? o- Entendeu? É, Então, Mas eu acho que tem um ponto tem aí também, interesses. o Geraldo, que é a base acho que do recurso seria a descrença, né? Que não há uma descrença científica, com muitas aspas aqui, em relação às herveiras, mas aí é uma percepção minha, mais pessoal, eu acredito que talvez vocês compartilhem ou não, que também é uma descrença na medicina convencional. Hoje as pessoas não querem mais procurar os postos de saúde, porque você chega lá, o diagnóstico que eles te dão é uma virose, e o mesmo medicamento que ele passa para você é o medicamento que ele vai passar para ele com outros sintomas. Então as pessoas estão evitando de ir no médico e estão se automedicando também. Pelo que você falou, seria mais saudável, né, ou você procurar as coisas mais orgânicas da natureza, né, do que você se encher de remédio ali que muitas vezes é um placebo, algo sintético, que vai te causar um efeito colateral muito maior do que você... Eu digo isso porque a gente tem muita recorrência, por exemplo, da gripe, do resfriado, e as pessoas não procuram os postos de saúde, acabam se tratando em casa. Eu, por exemplo, quando estou lá em casa, a minha mãe já prepara alguma coisa com casca de cebola, com alho, né? Se tiver um matinho também coloca. Um dos principais remédios aí utilizados, por exemplo, para quem está de ressaca, é o chá do boldo, né? Então, isso também é uma herança que as pessoas vão recebendo da cultura popular, que aí você começa a colocar em questão. Olha, se você faz essa prática aqui, por que você condena, por exemplo, as herveiras e as rezadeiras, né? Assim, a gente tem que entender o negócio. Existe pressão financeira sempre. O que comanda a construção das relações sociais é o capitalismo hoje, né? Então, assim, sempre existe pressão dos laboratórios. E não existe só com as rezadeiras. A gente tem conhecimento, por exemplo, de freiras que trabalhavam aqui em Nova Iguaçu, na bioenergética, que é aqui não sei se vocês conhecem, aqui no bairro da Luz tem, a bioenergética, né, na igreja de Santa Luzia. Você vai lá, ela pega um pêndulo, coloca em você o pêndulo, e o pêndulo vai dizer tudo que você tem. Você está com problema de próstata, de fígado, de rins, de pulmão, ela vai te dizer. Eu fui lá, elas botaram o pêndulo em mim, ó, você está com um problema aqui no teu rins, não sei o quê, no estômago, e foi batata. E elas passam ervas. Você tem que tomar um saquinho lá, uma quantidade, 21 dias seguidos, 30 dias. E você sai, depois desse processo, curado. Então, o que existe, de fato, é uma pressão da indústria farmacêutica e um preconceito religioso contra essas mulheres, porque elas são chamadas, como me disse as rezadeiras, elas me orientaram aí para o doutorado para pesquisar elas, e elas são chamadas de feiticeiras, de envolvimento com magia, que não sei, magia negra, inclusive, né, se for magia negra deve ser bom, porque né, negro tem tanta coisa bacana, mas ele sempre torna isso um tom pejorativo. E a ação das rezadeiras que fazem utilização de ervas medicinais é tão forte. A dona Vilma, aqui atrás do Mercado Extra, que agora é a SAI. Santa Eugênia. Santa Eugênia, dona Vilma. As pessoas saem do posto médico com a receita e vai lá para ela benzer a receita para poder fazer efeito. É o que você falou. Eles não acreditam na medicina Convencional, né? convencional. Eles vão lá benzer. Não, tudo bem, doutor. O senhor me passou aqui esse remédio aqui para o coração, mas a dona Vilma rezadeira tem que rezar a receita. Aí depois eles vão na farmácia. Entendeu? E às vezes eles compram o remédio na farmácia e passam lá para poder benzer a caixinha de remédio. Para vocês verem o poder que uma rezadeira tem. Porque quem é da cultura popular do povo sabe o que a gente está falando. Quem se distancia da base, ela perde esses referenciais. Para mim, o referencial de uma mulher rezadeira é muito importante e forte, porque, você imagina, eu vou fazer 62 anos. Eu tive a atenção delas no útero da minha mãe. E até hoje elas me trouxeram até aqui. Então, para mim, isso é uma grande verdade. Mas quem não tem essa relação, não vê isso como uma verdade. E se você não vê isso como uma verdade, que você não tem relação com a rezadeira, e você está numa religião que diz que essas coisas é coisa do demônio, aí vai cada vez mais te afastando, entendeu? Pra gente não. Pra gente isso é uma coisa ancestral, é uma tradição. Porque no candomblé e na Umbanda, né, nas religiões de matriz africana,
a erva, ela é responsável por tudo. Sem erva, como canta a nossa querida... como é que é o nome dela? Que ela fala, sem folha não tem nada. Quem é você? Maria Bethânia. Né? Uma Estela é a autora dessa frase, né? Sem folha não tem nada, não tem vida, nada existe sem folha. Então as ervas são muito importantes. Elas têm uma importância que ela ainda não está sendo reconhecida, entendeu? E eu acho que quando elas não estão sendo utilizadas ou não reconhecidas ou sofrem preconceito, isso tem a ver com a indústria farmacêutica e a intolerância religiosa. É isso que eu descobri nas minhas pesquisas. Esses ataques. Uma coisa eu te perguntar sobre a questão dos juremeiros. Né? Essas rezadeiras estão dentro desse contexto também, dos juremeiros também, né? Ou não? A Jurema também. O povo que adora Jurema, né, também faz... Inclusive, tem o chá da Jurema, né? Tem a bebida Jurema, inclusive, né? Lá em casa eu tenho um pé de erva que faz a Jurema. A Jurema é uma coisa que... Não tem a ayahuasca? Sim. Já ouviu falar da ayahuasca, né? A ayahuasca é uma bebida que é feita pela comunidade indígena, pelos povos originários, que ela limpa o teu organismo de várias doenças, como a Jurema. Ela é um tônico potencializador da sua saúde. Aí eu volto a dizer, mas isso interessa à indústria farmacêutica? Você ficar indo num juremeiro para tomar um remédio? Ele deixa de vender, né? Deixa de vender. E assim, a gente tem uma coisa muito séria hoje, porque a gente tem um público que tem o preconceito como modo de vida e é contra a comunidade de LGBTQIA+, é contra os negros, são racistas. Porque a gente passou aí, e vou dizer a verdade, eu não tenho problema em falar isso não, a gente passou 4 anos aí de um governo que, né, alimentou esse ódio, alimentou a não vacinação. Então hoje tem muita gente morrendo porque não foi vacinado. Durante a Covid, que morreu mais de 700 mil pessoas no Brasil, muitas delas não tinham tomado a vacina. Então, houve alimentação de uma descrença na ciência. Né? O ponto importante que você traz, o Geraldo, é que em nenhum momento as rezadeiras incentivam a não utilização dos médicos e nem se opõem, né? Não, de jeito nenhum. Dona Lourdes, eu lembro. Dona Lourdes foi um moço lá com a perna muito ruim. Eu curei um cara lá que estava com a perna, o dedo já estava quase caindo. A gente conseguiu resolver, ele não precisou amputar o dedo. Mas esse outro não tinha jeito. E ele foi lá para rezar. Ela rezou e falou, agora você corre para o Hospital da Posse. Corre para o Hospital da Posse, senão tu vai perder tua perna. Ele tinha diabetes. Ela fez o tratamento para diabetes, fez a reza. Porque a rezadeira faz uma coisa que o médico não faz. A rezadeira, ela junta novamente o corpo do espírito. O que a colonização fez no Brasil? Ela separou o corpo do espírito. Então, o negro não tinha alma, não tinha religião, não tinha Deus, não tinha nada. Porque, é claro, se você não tem, os negros não têm alma, não tem espírito, você pode escravizar, pode bater, pode matar. Entendeu? Virou a rezadeira objeto. junta de novo. A rezadeira faz a bênção e dá o remédio. E nisso ela faz um tratamento integral. Eu já fui fazer entrevista com rezadeiras que ela me deixou 2 horas esperando para me poder tirar a entrevista com ela. E ela ficou conversando com uma pessoa, uma mulher que estava com uma criança. E aí eu falei, mas a senhora não benzeu a criança? A senhora ficou conversando com a mãe o tempo todo. Ela falou, mas quem está doente é a mãe, não é a criança. A criança está sofrendo do mal dela. E essa mãe sofre violência em casa, ela precisava falar. Porque às vezes a melhor reza que a gente tem é ouvir a dor do outro. Não é ficar rezando Pai Nosso e Ave Maria. Olha que inteligência. Essa mulher é uma psicóloga, ela é uma antropóloga, ela é uma cientista. A questão é que, por conta da supremacia eurocêntrica, a ciência europeia, ela desconsiderou a ciência popular. Que o Antônio Bispo ele vai falar da questão dos saberes orgânicos, que são os saberes que nascem na comunidade, né? Você vai no terreiro, lá no terreiro, tudo a gente resolve com erva. Tudo tem uma erva. Os banhos
faz a gente se realinhar, nos Saúde. alimenta, deixa a gente bonito, deixa a gente protegido. Só que quem não acredita não deixa nada. Agora, é claro que você tem que acreditar, né? Então, eu acho que, assim, não existe, o Fabrício, incompatibilidade entre a ciência, né, orgânica e a ciência sintética. Acho que pode haver um encontro. O problema é que os grandes laboratórios e o preconceito religioso está querendo matar o saber popular. Mas a gente está resistindo. Os terreiros estão resistindo, as rezadeiras estão resistindo. Quer fazer uma pergunta, Alexandre? Eu trabalho... Essa fala tua é muito importante. Eu tiro por mim. Eu fui um homem epilético. E como fui tratado? Através das ervas. Muita colônia. Erva de São João. Erva de São João. Foi as coisas que me fizeram sair do gadernal. Que eu fui um rapaz criado por gadernal, cara. Entendeu? E a religião em si, por causa da ancestralidade, né? E isso me fez, hoje, estar aqui como um sacerdote. Pois é. Olha que exemplo. Não, e ele sempre faz questão de contar esse relato, que é um relato pessoal, mas que também entra nessa questão das ervas, das rezas que ele passou. Em Salvador, Fabrício, tem um negócio assim. Alexandre, quando uma pessoa chega lá epilética, ela é epilética. Sabe o que a mãe de santo faz? Encaminha para o médico. E eles têm uma parceria com os médicos que quando chega lá e dá um ataque, se não for epilético, eles encaminham para a mãe de santo. Que eles falam assim, ó, isso é de terreiro. Você tem que resolver lá no... E quando a mãe de santo vê que é de médico, ela fala, não, isso você tem que ir lá no médico. Isso é neurológico. Ah, não, mas é um santo que está me pegando, que está levando, que tem que fazer a cabeça. Não, isso é neurológico. Isso aí é ataque epilético. Então, assim, a gente precisa ter... Esse é o encontro das duas ciências, que não precisa necessariamente de uma desconsiderar a outra. Precisa se encontrar, fazer confluência. Por isso que o nome do livro é Confluência e Transfluência. Que nem tudo que se mistura é igual. E nem tudo que é igual se mistura. Então, são essas novas categorias de mas discussão se encontra que o em algum bispo lugar, vem né? trazendo. Que se encontra. Que É é a encruzilhada, é o lugar de encontro, né? Que é de Exu. Pois é, para a medicina das indústrias farmacêuticas, a encruzilhada é um local de limite. Você não pode passar daqui para lá. Para quem é do saber orgânico, a medicina, a fronteira, a encruzilhada é um local de troca. Você se mistura ali, você troca. Você sabe? Agora, a gente precisa aprender de novo a olhar isso com outros olhos. Sem preconceito, sem racismo, sem ser intolerante. E também nós, que somos, por exemplo, de matriz africana, sem se achar que é melhor que o outro. Porque também a gente pode cometer erros, né, equívoco de achar que a gente é o dono da cocada preta. E a gente é mais um aprendiz, né, nesse plano. Concordo. É isso, Geraldo. A gente está terminando por aqui, mas eu queria saber de você onde a gente encontra o seu livro Rezadeiras. Então, o livro físico, eu tenho ele aqui em Nova Iguaçu. Na Amazon ou na Apple, na Google Play, vocês encomendam e aí depois eles pedem um prazo para poder fazer. Eles não fazem um montão de livro, porque pode ficar lá e não... O e-book não. O e-book você paga, você tem na hora no seu computador. Já é disponibilizado ali na hora. Agora, o livro físico, tem muita gente que gosta do livro. Eu gosto do livro físico. Eu também né? gosto de folhear, sentir então, o livro. Então, eu tenho o livro comigo, né? E aí é só encomendar. Se for longe, a gente cobra R$10 de taxa de correio, porque o correio cobra R$10,50 para enviar. Se for no outro estado, se for no Rio de Janeiro, qualquer lugar. O correio cobra uma taxa para escritor R$10,50. E o livro é 60. Então, a gente consegue fazer e enviar. Eu estou enviando isso para tudo quanto é lugar do Brasil. Esse livro já chegou na Amazônia, já chegou em Maceió, chegou na Alagoas, em Pernambuco, já foi para a Bahia. E agora eu vou lançar na Bahia também. Né? Eu vou lançar lá no Pelourinho. Né? Mais alguma pergunta? Eu soube agora da notícia que eu vou lançar em Salvador. Geraldo, antes de terminar, tem algo que você queira dizer que você não falou até então?
Tem, mas eu esqueci. Eu já tô idoso. A gente... eu queria falar alguma coisa sobre essa coisa da erva mesmo. Bom, é só rememorar a história de Maria da Glória. Maria da Glória de Jesus é mulher do cacique. Ela é baiana. E a gente chamou ela para fazer uma aula inaugural do nosso curso no UFRJ, lá na Praia Vermelha, o curso do mestrado e doutorado. E ela vem fazer aula inaugural para falar sobre os saberes ancestrais. A Maria da Glória, quando chegou lá, ela contou para a gente essa história de que em 2016, olha que a aula foi em 2019, 3 anos depois. Ela falou, olha, em 2016, os encantados vieram no pajé, que o pajé pega os encantados, que são divindades. E disseram pra gente que daqui a uns anos vai vir uma doença tão braba, que ninguém vai poder sair da aldeia e ninguém vai poder entrar. E essa doença vai atingir o mundo inteiro. Todos os lugares do mundo vai ser atingido por essa doença. Isso era 2019, os encantados avisaram a eles em 2016. E falaram, vocês precisam fazer estoque de comida, porque ninguém pode sair da aldeia. E quem entrar aqui vai contaminar vocês. Quando deu março de 2020, logo após o carnaval, o governo foi e soltou a notícia que nós estávamos com uma epidemia Covid-19. Então, isso demonstra o quanto que o saber ancestral ele está muito mais conectado e ele tem muito mais poder de cura por causa dessa conexão que eles têm com o tal do Deus. Porque as pessoas têm seus deuses, cada um tem o seu Deus. Agora, o saber ancestral está conectada com o universo. Com o universo. Então, ela consegue entender como as coisas estão acontecendo. Às vezes eu vou em Paraty lá com o meu rezador, seu Raimundo, a gente entra na mata. Aí ele ouve um barulho, ele fala, Geraldo, tem uma gravidez na mata, vai vir uma ventania, porque a mata está grávida. Ele entende, e logo depois de umas meia hora, 40 minutos, vinha a ventania. A gente sempre, quando entra na mata, a gente tem que entender o seguinte, a gente precisa pedir autorização, porque as ervas, as folhas, elas têm dono. É de Oxóssi, é de Ossan, de Aroni. Tem dono. Outro dia, a gente foi pegar uma erva para poder fazer um remédio para uma mulher que estava com câncer de útero, causado por HPV. Então, ele foi fazer lá um chás e uns xaropes para ela tomar e fazer emprasto também no abdômen. Nós fomos 2 vezes lá na mata e não achamos. E o seu Raimundo falou, mas a erva estava aqui, eu não achei, essa erva existe, eu sei que ela existe aqui. E a gente... Quando chegou assim, lá na frente, a gente olhou, falei, seu Raimundo, onde é que era o local? Ele falou, ali tinha uma árvore com essa erva. E aí a gente se lembrou que a gente estava tão eufórico do nosso encontro, que a gente se gosta muito quando eu vou lá. Eu agora fui para Flipper, fiquei lá na casa dele. E aí a gente esqueceu de pedir autorização. Para entrar na mata. E a erva ficou escondida. Aí nós voltamos, olha o que é o saber ancestral. Nós voltamos, saímos de dentro da mata, voltamos para a rua, pegamos o cajado, porque a gente sempre entra com cajado por causa de cobra venenosa, que a gente tinha esquecido também. A gente bateu o cajado 3 vezes, porque você bate 3 vezes para elas saberem que você está entrando e elas saem do caminho. Porque se você não avisa que está entrando, ela está lá no caminho, no habitat dela. Você pisa nela, ela te morde e você diz que a cobra é mau, é traiçoeira. Não é, né? Você entrou lá no negócio dela. E aí, quando nós saímos, que fizemos a oração, pedindo autorização a Ossan e a Aroni para poder colher a erva erva apareceu na nossa cara. Mas não apareceu só a erva, apareceu uma jiboia desse tamanho também, que ela estava escondida lá, engatilhada para o bote. Entendeu? A jiboia não é uma cobra venenosa, mas de qualquer forma, como tinha um rio, ela fica ali para se alimentar de pequenos animais, de rato, de qualquer coisa, né? Mas quem diz que não podia ter uma jararaca? Uma cobra extremamente venenosa que ia nos matar. Então, assim, isso são ciência, isso também é ciência. Ciência não é só o que a gente aprende num laboratório, através das pesquisas,
Mas isso também são ciências ancestrais. Até porque muitas vezes essa ciência que você aprende no laboratório não se chega na localidade que precisa. Né? Não chega onde precisa. Né? Então, gente, eu acho que era um pouco isso que eu queria falar da rezadeira. Aqui tem simpatias para curar muita coisa. Bronquite, para curar várias coisas. Até para tudo, tá? Tem para muitas coisas. Tem a identificação das ervas, ô Fabrício. As ervas têm fotografia. Então, você vai ver a foto da erva e depois tem a receita de como fazer essa erva. Então, você aprende com o livro a ser herveiro. Então, o livro ele tem 1001 utilidades para você aprender. Você falou, por exemplo, da bronquite. Eu sou... hoje eu sou adulto, né? Mas quando criança eu tinha muito bronquite, né? Não lembro, né? Mas a minha mãe sempre relata essa questão. Olha só, quem te curou da bronquite foi uma rezadeira e que ela falou que não poderia me revelar o nome de jeito nenhum para não voltar a bronquite. Então, a gente acaba sendo atravessado por essas questões também, né? E simpatia cura, tá? Simpatia eu tive uma situação aí difícil, né? Negócio de... A gente vai ficando velho, né? Alexandre. Vai aparecendo umas coisas, vai né? aparecendo muita coisa. Muita coisa. Eu tive uma situação aí difícil, aí fui lá na rezadeira, ela passou um negócio da simpatia lá, resolveu. Aí hoje eu tô de novo animado, mas... Às vezes a gente precisa de acreditar nisso, sabe? Mas mais do que isso, Fabrício, a gente precisa se conectar com o universo, com as forças da natureza. Né? Porque essas forças da natureza elas são responsáveis pelo nosso equilíbrio, tanto psíquico como biológico. Entendeu? Por isso que no Candomblé a gente cultua os orixás, mas na verdade a gente está cultuando as energias de força da natureza, porque Xangô é o fogo, Ogum é a metalurgia, a espada, a tecnologia, né? O avião só voa por causa que Ogum inventou a metalurgia. Oxum é água doce, Iemanjá água salgada. Então, são as forças da natureza que nos faz ter saúde, entendeu? Dificilmente tu vai ver uma pessoa no candomblé com um problema e não vai ter uma receita para ela, porque a gente vai lá no orixá e ele faz. Ele manda, fala, não, manda fazer isso e acabou. Entendeu? Então, eu acho que esse é o universo das rezadeiras. Esse é o universo dos saberes ancestrais e acho que muito importante que vocês, da nova onda, né, possam fazer um podcast discutindo isso. Porque hoje em dia, muito poucos meios de comunicação estão interessados em discutir um tema desse, que para a gente é muito importante, mas que socialmente não tem tanto chamado. Né? Então, é isso, Geraldo. Parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao meu amigo e companheiro Alexandre Miranda, sacerdote e também historiador, né? Especialista em patrimônio material e imaterial. E esse podcast está disponível lá no YouTube, Nova Onda Podcast. Agradecer também a Cássia das Marias, que ficou ali na operação, nos auxiliando aí. Até a próxima, se Deus quiser.